e temos meditado nos 10 mandamentos. E hoje, com a graça de Deus, nós vamos meditar no 5º mandamento. Na última oportunidade que estivemos pregando no domingo, a gente falou do 4º mandamento. E com a graça de Deus, vamos estar hoje meditando no 5º mandamento. Um livro que tem me ajudado na compreensão da palavra do Senhor é esse livro aqui, As Palavras do Fogo, do Albert Muller Jr. E um livro muito proveitoso para nos ajudar, nos auxiliar na compreensão da palavra de Deus. Vamos então, mesmo sentados, mas com muita atenção, vamos ler Deuteronômio 5, a partir do verso de número 7, do verso 6. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações, daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro das tuas portas para dentro, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado. Verso 16. Honra a teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolongue os teus dias e para que te vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, não desejarás a casa do teu próximo, nem o seu campo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós estamos diante da tua palavra. Suplicamos o auxílio do teu Espírito Santo. Ilumina nossa mente. Ensina-nos a tua palavra. Alimenta-nos e nos faz crescer na graça e no conhecimento de ti, Senhor. Ajuda-nos, Pai Santo, porque sabemos que sem ti nada podemos fazer. Pedimos a tua bênção para este momento de estudo da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, a gente tem, ao longo desses estudos, observado a importância da lei do Senhor, dos mandamentos do Senhor, dos 10 mandamentos na vida do crente hoje. No sentido de que nós somos salvos pela graça em Cristo Jesus, somos perdoados, libertos e transformados para viver uma vida de gratidão. E a nossa vida de gratidão a Deus em Cristo, que nos salvou, se expressa através de obediência. Obediência aos mandamentos do Senhor. Obediência à lei do Senhor. Então, nesse sentido, a lei não é algo obsoleto, que só está no Antigo Testamento. A lei precisa ser vivida por nós. Os mandamentos do Senhor, no caso a lei aqui, como os preceitos do Senhor, os mandamentos precisam ser vividos por nós. Não para sermos salvos, mas porque fomos salvos pela graça em Cristo Jesus. Então, aquele que foi salvo pela graça, liberto, ele vai agora trilhar o caminho da
obediência aos mandamentos do Senhor. Então, nesse sentido, no sentido da lei como preceitos do Senhor, a lei continua em voga. E nós precisamos lembrar da lei, nós precisamos estudar a lei do Senhor e obedecer à lei. Amém, meus irmãos? Então nós temos estudado os mandamentos do Senhor, nós já vimos o primeiro mandamento, está no verso 7, não terás outros deuses diante de mim. Nós vimos o segundo mandamento, verso 8, não farás para ti imagem de escultura. Nós vimos o terceiro mandamento, que está no verso 11, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E vimos também o quarto mandamento, que fala do dia do Senhor, o dia do descanso. E vimos todo esse significado desse mandamento à luz do Novo Testamento, da importância dele e da prática dele, e de que maneira o cristão hoje obedece o quarto mandamento. Hoje, com a graça de Deus, nós veremos o quinto mandamento, que está no versículo 16. Honra teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolonguem os teus dias e para que te vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Nós vivemos, irmãos, numa sociedade onde as pessoas falam muito de amor. Hoje em dia, em nome do amor, se pratica o aborto. Em nome do amor, se comete adultério. Em nome do amor, pessoas do mesmo sexo estão se casando. Então, tudo em nome do amor. O amor, então, se apresenta como um sentimento vazio. É um sentimento vazio em que vale tudo, segundo o mundo. Então, o mundo apresenta o amor como um sentimento vazio. Mas é importante entendermos que, à luz da Bíblia, o amor tem um conteúdo. À luz da Bíblia, o amor não é um sentimento vazio. O amor tem um conteúdo, e o conteúdo do amor é a lei do Senhor. Então nós não podemos criar uma dicotomia, uma divisão entre amor e os mandamentos do Senhor, porque a lei do Senhor, ela é o conteúdo do amor. Veja como é importante observarmos que no capítulo 5, veja aí na sua Bíblia, nós temos no capítulo 5, dos versos de 1 a 21, o registro dos 10 mandamentos, da lei do Senhor. Portanto, o capítulo 5 é o registro da lei do Senhor dos 10 mandamentos. Quando a gente começa a ler, então, o capítulo 6, observe aí, por favor. Em Deuteronômio, capítulo 6, ele vai dizer o seguinte, veja o verso 1. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem, para que os cumprissem na terra que passas para a possuir. Então o capítulo 6 faz referência aos mandamentos que foram descritos no capítulo 5, os 10 mandamentos. Veja agora o verso 4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Verso de número... eu falei o verso 5, mas é o verso 4. Verso 4, 6, 4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Agora o 6, 5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de toda a tua força. Veja, nós expressamos o nosso amor a Deus de que maneira? Nós expressamos o nosso amor a Deus obedecendo os seus mandamentos. Então o amor à luz da Bíblia não é um sentimento vazio que vale tudo. A expressão do amor, o conteúdo do amor é a obediência aos mandamentos do Senhor, à lei do Senhor. Então eu só posso realmente dizer que amo a Deus, que amo a Jesus, se realmente este amor se expressa em obediência à palavra de Deus, aos mandamentos do Senhor. A lei, irmãos, voltando agora para o capítulo 5, os 10 mandamentos, eles se dividem em duas partes. Os 4 primeiros mandamentos, eles se referem mais especificamente ao nosso amor a Deus.
Não terás outro Deus diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Ou seja, o primeiro mandamento fala do único Deus que deve ser honrado, amado. O segundo mandamento fala de como Deus deve ser adorado, cultuado. Não é da maneira que nós pensamos, sentimos com o coração, mas é segundo a sua palavra, segundo Ele mesmo estabeleceu. O nome dEle precisa ser honrado. Nós não podemos usar o nome do Senhor, tomar o nome do Senhor em vão. E o quarto mandamento fala do dia da adoração, né? O dia que nós descansamos no Senhor. E plenamente nós vimos, quando estudamos o quarto mandamento, que o nosso descanso é Cristo, né? E nós já começamos a semana no descanso, porque na lógica do Antigo Testamento você trabalha 6 dias para descansar o 7º, mas no Novo Testamento você já entra a semana descansado no Senhor, porque você já começa a semana celebrando a ressurreição, celebrando a plena salvação que temos em Cristo Jesus. Nós já recebemos o descanso, e descansando no Senhor a gente age, a gente trabalha, né? Essa é a lógica que o Espírito Santo nos revela por intermédio da palavra. Então os 4 mandamentos se referem a respeito de nosso amor a Deus. E os 6 restantes, que com a graça de Deus a gente vai começar apresentando hoje, esses 6 mandamentos, se referem mais ao nosso amor ao próximo. Então ele vai falar, primeiro do amor que nós devemos expressar a Deus, mas o amor que nós devemos expressar ao nosso próximo. Ou seja, toda a lei, ela está associada ao conteúdo do amor. O amor a Deus, como ele deve se expressar, e o amor ao próximo. Como é que eu expresso o amor ao próximo? De fato e de verdade. Por isso que o amor não é um sentimento vazio, ele se expressa de maneira objetiva. Se eu amo a Deus, eu vou adorá-lo. Se eu amo a Deus, não me envolverei em idolatrias. Se eu realmente amo a Deus, não usarei o nome dele em vão. Se realmente eu amo a Deus, eu priorizarei em minha vida o santo culto. Eu vou cultuá-lo, agradecer a Ele pelas dádivas. E os próximos 6 mandamentos, como temos dito, dizem primordialmente respeito à manifestação de amor para com o próximo. Então, ele vai falar dessa manifestação de amor para com o próximo. E o primeiro desses mandamentos que expressam manifestação de amor ao próximo é o que está registrado no versículo 16. Honra teu pai e tua mãe. Ou seja, tudo começa dentro de casa. Tudo começa no lar. Israel ia mostrar que se relaciona bem com Deus a partir do ambiente familiar. Nós demonstramos o caráter de Deus quando cultuamos ao Senhor na igreja, mas também demonstramos o caráter de Deus na forma que vivemos dentro de casa, na relação pais e filhos. É isso que a lei nos mostra, que demonstramos o nosso amor a Deus quando cultuamos a Deus na igreja, mas nós também demonstramos nosso amor a Deus quando vivemos dentro de casa uma vida que glorifica o nome do Senhor. Portanto, o que o Espírito Santo nos ensina através desse texto é que a fidelidade à aliança começa em casa. Se não aprendemos em casa, como é que nós vamos aprender num contexto maior? Se a gente não consegue viver no contexto menor dentro de casa, como é que viveremos em contextos maiores? A família da aliança, ou melhor, as famílias da aliança demonstram o próprio caráter de Deus e são testemunhas do próprio Deus. O autor, ele faz uma citação, ele apresenta aqui algumas palavras que eu quero citar para os irmãos, que diz assim: o relacionamento da aliança, do casamento, espelha o caráter do relacionamento de Deus com o seu povo. Assim, os filhos concedidos a eles,
como presentes, são criados no lar da aliança, para que possam também, por meio do correto relacionamento entre os filhos e pais, demonstrar o relacionamento entre Deus e o seu próprio povo. Daí a importância de compreendermos o 5º mandamento. Para a gente entender melhor o ensino, a verdade que o 5º mandamento nos ensina, nós vamos dividir aqui em 3 partes. Primeiro, o que é que a Bíblia nos ensina sobre a função dos pais? Porque o mandamento fala: honra teu pai e tua mãe. Então, o que é que a Bíblia nos ensina sobre a função dos pais? Segundo, o que é que a Bíblia nos ensina sobre a atitude dos filhos? Terceiro, o que é que isso tem a ver com a igreja? Vamos então observar esses 3 aspectos. Primeiro, o que é que a Bíblia nos ensina sobre a função dos pais? Os pais, irmãos, à luz da Bíblia, eles são cuidadores. Os pais são protetores e provedores. Então, se nós lermos a Bíblia e observarmos o que a Bíblia fala a respeito da função dos pais, os pais e mães, eles são cuidadores, protetores e provedores. Mas um elemento importante, à luz da Bíblia, que define a função dos pais, é que além de cuidadores, protetores e provedores, os pais são também mestres. Os pais são mestres. Os pais são os primeiros professores de seus filhos. Portanto, é importante observarmos esse elemento que define a função dos pais na Bíblia. Eles são cuidadores, eles são protetores, eles são provedores, mas eles não podem esquecer que eles também são mestres. Veja, por favor, a gente vai ler alguns versículos. Deuteronômio 6. Versículo de número 7. Depois que ele cita a lei no capítulo 5, ele fala da importância dos mandamentos e que os mandamentos expressam o nosso amor a Deus. Agora olha o que ele diz no verso de número... Vamos ler o 6 e o 7. Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 e 7. Estas palavras que hoje te ordeno estarão aonde? No teu coração. E porque elas estarão no teu coração, tu farás o quê? Verso 7. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Quem Deus está dando essa responsabilidade primordialmente, irmãos? Aos pais. É responsabilidade dos pais serem professores, mestres da palavra para os seus filhos. Então ele diz: você vai inculcar essa palavra, você vai colocar como a gente dizia antigamente, na cuca, na cabeça, e cobrir todo o dia dele com a palavra, de maneira informal. Você não precisa ser um PhD, um doutor em teologia, você precisa ter a palavra no coração, porque quando a palavra está no coração, a Bíblia diz que a boca fala o que o coração está cheio. Então, se a nossa mente, se o nosso coração estiver cheio da palavra de Deus, dos mandamentos do Senhor, o nosso coração, a nossa boca se abre em conformidade à palavra de Deus. Então, os pais são ensinadores, eles não podem terceirizar essa responsabilidade. É o que tem acontecido em muitos casos na vida de pais cristãos, terceirizam, entregam às vezes os filhos antigamente era a televisão, hoje é os celulares, que são os doutrinadores, os mestres, e os pais às vezes estão omissos na função que tem como mestres. Por favor, abra sua Bíblia no Salmo 78, versículo 3.
Salmo 78, versículo 3. O que é que diz? O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais. Ou seja, ele diz, nós ouvimos, mas não apenas ouvimos, nós aprendemos. E nós ouvimos e aprendemos o que contaram os nossos pais. Abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo 15. Provérbios 15, versículo 5. Provérbios 15, versículo 5. O insensato despreza a instrução de seu pai, mas o que atende à repreensão consegue a prudência. Como é que o pai é apresentado aqui? Como um instrutor, um mestre. O filho pode até, como diz aqui, pode até desprezar, mas na medida que ele despreza, ele está revelando o seu coração tolo, insensato. Mas o que o texto nos ensina é que é responsabilidade dos pais, é função dos pais instruir os filhos. E os pais, irmãos, eles têm a responsabilidade de ensinar os seus filhos com palavras e com exemplo. Palavras e exemplos. Não é só dizer, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Isso é jargão do mundo, do ímpio. O pai cristão que teme a Deus precisa ser exemplo dos fiéis. Na palavra, no trato, no amor, na fé, na pureza e no espírito. Essa responsabilidade de ensinar, ela deve ser intencional. Não é uma coisa casual, é intencional. Didática. Ela é constante. Inculque no seu filho quando ele sentar, quando ele deitar, quando estiver no caminho. Consistente e repetitiva. O segredo do aprendizado era a repetição. Antigamente, hoje se critica muito essa didática, mas a gente tinha a prática de decorar. É interessante que a raiz da palavra decorar é colocar no coração, cor, decor, ou seja, vem da raiz de coração, ou seja, a gente tem que colocar na mente e no coração. Tem coisas que realmente precisam ser repetidas, memorizadas, guardadas no coração. Abra sua Bíblia, por favor, em Josué, capítulo 4. Versículo 21. Josué capítulo 4, versículo 21. E disse aos filhos de Israel: quando no futuro vossos filhos perguntarem a seus pais, dizendo: o que significa estas pedras? Eles haviam feito uma espécie de memorial com pedras. E aí Josué já imagina, olha, quando o seu filho estiver passando por aqui e perguntar: papai, o que significa estas pedras? Aí olha só, verso de número 22. Fareis saber a vossos filhos, dizendo: Israel passou em seco este Jordão. Versículo 23. Porque o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasseis, como o Senhor vosso Deus fez ao mar vermelho, ao qual secou perante nós até que passamos, para que todos os povos da terra conheçam que a mão do Senhor é forte, a fim de que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias. Era o pai doutrinando, instruindo, o menino perguntando: papai, o que significa estas pedras? Era a oportunidade, de maneira informal, dele ensinar o filho: meu filho, Deus, o Deus que nós servimos é um Deus poderoso, Ele nos libertou, nós passamos sobre terra seca, no meio deste rio, Ele tem poder sobre todas as coisas. O nosso Deus é o grande eu sou, o todo-poderoso. Nós precisamos temer a Ele, confiar sempre nele. Josué está dizendo isso. É tipo quando você está... Isso acontece especialmente quando você tem filhos pequenos, que está viajando, os meninos ficam admirando. Olha, papai, que
que nascer do sol, que pôr do sol, olha a cor do sol. Às vezes é uma oportunidade de você dizer: meu filho, ele só é tão lindo porque há um Deus que criou os céus e a terra, e os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Meu filho, nós não somos fruto do acaso, de uma explosão, nem de uma evolução, porque é isso que ele está sendo doutrinado na escola. Mas o pai, como mestre fiel, estará inculcando na cabeça do seu filho o bom ensino, o santo ensino, a boa doutrina, que honra a Deus, que exalta a Cristo e que nos faz fortes no Senhor. Outro exemplo, 2 Timóteo. Capítulo de número 1. Pela recordação que guardo, versículo 5. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó, Lóide, e em tua mãe, Eunice, e estou certo de que também em ti. Olha assim, uma geração passando para outra. A avó Lóide passou para Eunice, a mãe Eunice passou para Timóteo. Ou seja, pais assumindo as suas responsabilidades, não apenas como cuidadores, protetores, provedores, mas como mestres. No capítulo 3, no versículo 15 do mesmo livro, 2 Timóteo 3,15, olha o que diz o texto: e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo. Por que a gente tem que esperar que o menino fique adulto? A gente subestima às vezes a capacidade das crianças de aprender, de absorver as verdades. Paulo está dizendo que desde a infância Timóteo já sabia as sagradas letras. Ou seja, nós não podemos subestimar a capacidade das nossas crianças. Elas são capazes sim, de aprender as sagradas letras e já firmarem a vida no Evangelho, em Cristo Jesus, e serem, não a igreja do futuro, mas a igreja presente, que honra o Senhor, que adora a Deus, e que glorifica o nome do Senhor. O Albert Muller diz: um lar cristão deve ser a primeira escola, a primeira igreja e o primeiro governo. O pai e a mãe devem ser mestres no lar. Se o seu filho é ignorante quanto às coisas de Deus, da palavra de Deus, a culpa primordial, segundo a Bíblia, é dos pais. Porque a igreja, irmãos, ela é um auxiliar nessa instrução. A igreja auxilia os pais, a igreja ajuda os pais. Mas a responsabilidade primordial do ensino pela palavra e pelo exemplo é dos pais. Não posso terceirizar isso. Eu preciso assumir a responsabilidade. Os nossos filhos deveriam já conhecer a narrativa cristã. Os nossos filhos já precisariam estar desenvolvendo uma cosmovisão cristã. O que é uma cosmovisão cristã? Uma cosmovisão cristã é saber que o mundo que nós habitamos não é fruto do acaso, da explosão. O mundo que nós vivemos é fruto da criação. Há um Deus todo-poderoso que por intermédio de sua palavra poderosa trouxe à existência o que não existe. Deus criou todas as coisas para o seu louvor e para a sua glória. De onde viemos? Nós viemos da ação criadora de Deus. Não somos fruto, mais uma vez eu digo, do acaso, do horóscopo, de uma explosão, de uma evolução. Somos fruto da ação criadora toda poderosa do Deus vivo. Isso é cosmovisão cristã. Deus criou. Mas em segundo lugar, a cosmovisão cristã afirma que Deus criou-nos a sua imagem e semelhança, para o seu louvor e para a sua glória, para vivermos em felicidade. Mas infelizmente o homem pecou, se rebelou contra Deus, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Porque as coisas estão tão mal como estão? Porque o mundo vai de mal a pior.
porque nós somos pecadores, nos rebelamos contra o Senhor, e quanto mais o homem se afasta de Deus, a coisa piora. Mesmo que tenha mais educação, mais dinheiro, a coisa piora, porque distante de Deus não há paz, não há vida, não há real felicidade. Deus criou, o homem pecou, mas meu filho, apesar desse mundo mau e perverso, há esperança, porque há um Cristo Redentor, há um Deus misericordioso, que mesmo não merecendo, amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida. Creia em Cristo, confia em Cristo, entregue a sua vida a Cristo, porque quem tem Jesus tem perdão, salvação e reconciliação. Isso é a cosmovisão, a visão cristã. Deus criou, o homem pecou, mas em Cristo a redenção, em Cristo a salvação, em Cristo a esperança, em Cristo a transformação. A esperança para esse mundo, meu filho, não é a educação, não é a política, não é o dinheiro. A esperança para o homem pós-moderno é Cristo. E um dia, esse Cristo Salvador voltará em glória. E aí Ele enxugará de nossos olhos todas as lágrimas, e haverá um novo céu e uma nova terra. É ensinar os nossos filhos a narrativa cristã, a visão bíblica, para que ele não se desvie e tenha uma visão meramente secular, mundana, mas que ele saiba que Deus criou, o homem pecou, Jesus redime, e um dia Jesus voltará em glória. Então, a função dos pais, os pais são cuidadores, protetores, provedores e mestres, à luz da Bíblia. Mas em segundo lugar, à luz da Bíblia, os pais são também juízes. Isso está bastante fora de moda, né, por causa das ideologias modernas. Mas à luz da Bíblia, os pais são, uma das funções dos pais é exercer a função de juízes. Sabemos que a disciplina não é muito popular na criação contemporânea. No entanto, aqueles de nós que foram criados nos lares cristãos, nós sabemos que nossos pais poderiam ser descritos como juízes. Nosso filhinho amado, mas segundo as Escrituras, irmãos, ele nasceu em pecado, é um pecador. Provérbios 23, 13. Por favor, abra sua Bíblia para não ficar só nas minhas palavras e ouvirmos a sabedoria do Espírito Santo através da palavra de Deus. Provérbios 23, 13. Não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara, não morrerá. Outra vez que estive meditando nesse texto, pastor André, foi quando eu falei aquela frase que diz: tem gente que quer ser mais sábia do que o Espírito Santo. A Bíblia, irmãos, é o Espírito Santo falando conosco, é o Espírito Santo nos orientando. Aí vem essas novas ideologias e se opõe à palavra de Deus, querendo ser mais sábio do que o próprio Deus por sua palavra. É muito claro o ensino: não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara, não morrerá. Claro que a disciplina em amor, com equilíbrio, com sabedoria. A disciplina é uma palavra que é até politicamente incorreta, mas biblicamente correta. Fustigarás com a vara, ou seja, o uso da disciplina. E o mundo está ficando cada vez pior, irmãos, porque os princípios da palavra de Deus, a sabedoria do Espírito Santo está sendo abandonada, rejeitada por novidades, e o mundo está indo para onde está, porque a sabedoria de Deus não está sendo aplicada na criação dos filhos e até de crentes. Veja o que diz o verso 14: Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno.
e livrarás a sua alma do inferno. Como a gente sabe, meus pais abandonaram essa ação disciplinar. Claro que mas houve excessos, houve exageros. É possível que sim, excessos, exageros, mas havia muita disciplina firme, sábia, que instruiu muitas crianças que hoje são homens valorosos, bons cidadãos, porque tiveram pais que não se omitiram no exercício da disciplina. O amor, irmãos, não é um sentimento vazio. O amor tem conteúdo. E quem ama corrige, quem ama disciplina. Quem ama usa a vara da disciplina. Abra sua Bíblia em Hebreus 12. Hebreus 12. É para a disciplina que perseverais. Hebreus 12, 7. Deus os trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrija? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Filho corrige-se. Expressão de paternidade e de cuidado paterno é também a disciplina, é também a correção. Pais não são apenas cuidadores, protetores, provedores e mestres. Pais também exercem a função de juízes. Segundo as Escrituras, em amor, mas, verso de número 9, ainda em Hebreus 12, 9. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Onde não tem correção, não tem respeito. Veja que é uma relação muito clara do que está acontecendo hoje. Filhos incorrigíveis e desrespeitosos. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior de submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Verso 11. Toda disciplina com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados. Fruto de justiça. Irmãos, isso aqui é a palavra de Deus, os princípios do Senhor, e são atemporais. Isso não só se viu no primeiro, no segundo, no terceiro século, não. É palavra de Deus, porque o coração do ser humano é o mesmo, e o remédio que Deus estabeleceu continua o mesmo, a sua palavra, os princípios da sua palavra. João Calvino, comentando esses textos, disse: Deus nos chama para si por intermédio de nossos pais. Aprendemos a ser submissos a Deus quando aprendemos a ser submissos a nossos pais. E a disciplina dos pais nos ensina a como ser disciplinados pelo Pai Celestial. É isso que Hebreus está dizendo. Então nós vimos o primeiro ponto, a função, o que a Bíblia nos ensina sobre a função dos pais. Os pais são cuidadores, protetores, provedores, mas também são mestres e juízes. Vamos então, em segundo lugar, ver a atitude correta dos filhos para com os pais. Segundo o mandamento: honra teu pai e tua mãe. Deuteronômio, capítulo 5, versículo 16. Qual é a atitude correta dos filhos para com os pais? A atitude correta dos filhos para com os pais é honrar. O mandamento nos ordena a prestar toda a honra ao pai e à mãe, e a todos os que têm autoridade.
Ou seja, é o princípio do respeito à autoridade que começa dentro de casa. O que é honrar, irmãos? Honra teu pai e tua mãe. O que é honrar? Honrar é respeitar. Quem honra, respeita, reverencia. Vamos ler alguns versículos para fundamentar isto. Levítico 20. Honrar, em primeiro lugar, é respeitar. Levítico 20, versículo 9. O que diz? Se um homem amaldiçoar seu pai ou a sua mãe, será morto. Amaldiçoou a seu pai ou a sua mãe, o seu sangue cairá sobre ele. Veja como a Bíblia leva a sério a honra aos pais. Na antiga dispensação, isso era tão sério que se um filho amaldiçoasse aos pais, ele era sujeito à pena capital. Não é algo sem importância. Deuteronômio 27. Deuteronômio 27, versículo 16. Deuteronômio 27, versículo 16. Maldito aquele que desprezar seu pai ou a sua mãe. E todo o povo dirá, amém. Maldito aquele que desprezar o pai e a mãe. Todo o povo dirá, amém. Abra sua Bíblia em Provérbios. Vamos agora para Provérbios, capítulo 20. Provérbios 20, versículo 20. A quem amaldiçoa seu pai ou a sua mãe, apagar-se-lhe-á a lâmpada nas mais densas trevas. Ainda em Provérbios 30, versículo 17. Os olhos de quem zomba do pai ou de quem despreza a obediência à sua mãe, corvos no ribeiro os arrancarão, e pelos pintões da águia serão comidos. Então veja como Deus leva a sério, irmãos, o respeito aos pais. Isso é um chamado aos filhos a realmente se arrependerem de seu pecado e de fato voltarem-se para a palavra de Deus com temor e tremor, ouvindo a voz do Senhor, que convoca os filhos a honrarem. E honrar é respeitar, é reverenciar. Agostinho, ele disse assim: se uma pessoa não é capaz de honrar seus pais, existe alguém a quem ela irá respeitar? Porque hoje em dia os pastores, professores, autoridades estão sendo desrespeitadas, porque os próprios pais já estão sendo. Então, se os próprios pais já estão sendo dentro de casa, as demais autoridades, obviamente, não serão honradas nem respeitadas. Honrar é obedecer. Em segundo lugar, honrar é sinônimo de obedecer. Abra sua Bíblia em Efésios, por favor. Efésios capítulo 6, versículo de número 1. Filhinhos, ou melhor, filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Ou seja, a honra está diretamente ligada à obediência. Quem honra, respeita. Quem honra, obedece. Colossenses capítulo 3, versículo 20. Colossenses 3, 20 diz assim: filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Diante do Senhor. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo de número 4. O que diz? 1 Timóteo, capítulo de número 3, versículo de número 4. E que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo o respeito. Ou seja, os filhos respeitando os pais. Honrar é respeitar, honrar é obedecer. Honrar, já que estamos aqui em Timóteo,
Vamos para o capítulo 5, 1 Timóteo, capítulo 5, versículo de número 4, que diz: mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar seus progenitores, pois isto é aceitável diante de Deus. 5:16. Se algum crente tem viúvas em sua família, socorra-as e não fique sobrecarregada a igreja, para que esta possa socorrer as que são verdadeiramente viúvas. Quem honra, respeita. Quem honra, obedece. Quem honra, agradece. É isso que o princípio nos mostra. Agradecer. Uma geração ingrata, né? Muitas vezes tem pais cuidadores, protetores, provedores, mestres, mas não honram porque não agradecem. Mateus 15, Mateus capítulo 15, versículo de número 4. Porque Deus ordenou: honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Mas vós dizeis: se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim. Na França, irmãos, em 2004, morreram, numa onda de calor, 15 mil idosos. Muitos deles tinham filhos e netos. Mas sabe o que eles estavam fazendo? Aproveitando o verão no litoral. E quando eles souberam da morte deles, não vieram nem enterrá-los. Isso aconteceu em 2004 na França. A partir desse acontecimento, a França estabeleceu o novo artigo no Código Civil francês, o artigo 207, que chama de crime esse ato sujeito a multa e prisão. Portanto, amar as pessoas, honrar o ofício que aquela pessoa exerce pela soberana graça de Deus. A nossa geração tem esquecido disto. Ou seja, amar, né? Ou seja, os pais devem ser amados pelo ofício que eles exercem, pela pessoa, pelo ofício que aquela pessoa exerce, pela soberania e graça de Deus. Eu honro meus pais quando reconheço a soberania de Deus em instituí-los. Ele foi colocado como seu pai, sua mãe, por ordem de Deus, por soberania de Deus. Foi a providência de Deus. É preciso ter paciência, gratidão. Voltemos para Deuteronômio, o texto básico do nosso estudo nessa noite. Deuteronômio capítulo 5. Junto à ordem existe uma recompensa, porque diz assim: honra teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolongue os teus dias e para que te vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Ou seja, Deus atrela à ordem uma recompensa. Ele diz que os que assim agem, honrando, respeitando, agradecendo, obedecendo, eles terão longevidade. E acima de tudo, a maior bênção é a vida eterna. Porque vida, na perspectiva bíblica, tem a ver com comunhão com Deus. Não é só ter uma vida longa cronologicamente, é desfrutar de comunhão com Deus, é desfrutar das bênçãos do Evangelho. E por último, como aplicar esses princípios à igreja? O quinto mandamento também aponta para a realidade da igreja como uma família de Deus. Em Cristo, nós somos a família de Deus. Somos a casa de Deus como Israel. Nós somos filhos de Deus. É o que nós lemos em Hebreus. Vamos ler esse texto também para fundamentar. Hebreus, capítulo 3. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote de nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu, pois toda a casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. O que Hebreus 3, do 1 até o 6 nos mostra
é que nós somos essa casa, nós somos a casa de Deus, nós somos a família de Deus. Em Cristo nós somos filhos de Deus. Portanto, jamais devemos nos sentir órfãos. Mesmo que você não tenha um pai cristão que te ensina, você tem um Deus que é um Pai celestial, que te instrui e orienta pela palavra através da igreja. Portanto, há uma palavra de bênção e de alegria, até para os que não têm pais cristãos. Mas eu não tenho um pai cristão, mas não se esqueça, você tem um Pai celestial, que por intermédio da igreja te ensina, te orienta, traz uma palavra de correção, de consolo. Isso é o cuidado do Pai sobre a tua vida, a cada dia. Na igreja não há órfãos, temos pai e mães, irmãos e irmãs. Ou seja, além da ação de Deus, pela palavra, no Espírito, nós temos uma família. É o que Tito diz. Abra sua Bíblia, por favor, em Tito, capítulo 2. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina, quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos, ou seja, não há órfãos na igreja. Nós temos um Deus, o Deus celestial, que nos instrui, que nos alimenta pela sua palavra. Nós também temos, através dos nossos laços fraternos, pais e mães, irmãos e irmãs, que nos ensina, que nos aconselha. Não podemos nos sentir desamparados. Devemos desenvolver o princípio do cuidado mútuo, ajudando uns aos outros, suportando uns aos outros, servindo uns aos outros, orando uns pelos outros. Na igreja, nós temos a responsabilidade de honrar nossos pais terrenos e nosso Pai celestial, e também os nossos pais espirituais. Honrar os nossos pais espirituais é também respeitá-los, defendê-los e nos conformar à sã doutrina pregada por eles. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ensine mais e mais e que nos leve a viver em conformidade com a sua santa lei no poder do seu Espírito Santo. Eu vou convidar o nosso